Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai começar o conteúdo A Terra e seus movimentos. Os movimentos da Terra, certo? Que são quais? Rotação e translação. Pessoal, vamos falar primeiro do movimento de rotação. O movimento de rotação, ele é responsável pelos dias e pelas noites, tá? Então, se agora é dia e mais tarde vai ser noite, se deve ao movimento de rotação da Terra. E qual é esse movimento? Olha só, é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Então, pegamos aqui o globo terrestre. Pessoal, o planeta, ele tem um eixo, certo? Imaginário, que corta daqui, ó, do polo norte, até o polo sul. Estão vendo esse eixo aqui, ó? Esse eixo que atravessa, que corta o planeta. Porém, é um eixo imaginário. Tá bom? A Terra, ela vai girar em torno desse eixo, olha só, ela gira dessa forma. Na verdade, dessa forma aqui, ó. Certo? Então, nosso planeta, ele está girando a todo momento, dessa forma, em torno desse eixo. Tá bom? Ele é um eixo que ele é inclinado. Então, geralmente a gente imagina a Terra assim, né? O polo norte bem aqui em cima e o polo sul bem aqui embaixo. Mas, no movimento de rotação, a Terra, ela gira com essa inclinação aqui, ó. Conseguem perceber que é uma inclinação? E a Terra está girando inclinada, como se ela tivesse um polo inclinado. O ângulo desse eixo é 20, eu não coloquei aqui, mas é mais ou menos 23 graus, tá bom? O ângulo desse eixo é mais ou menos 23 graus. Pessoal, e a Terra, ela gira, tá? Ela gira numa velocidade, em média, de 1.600 km por hora. Então, olha aí como é rápido, né? E por que vocês acham que a gente não sente esse movimento? Porque a gente já nasceu aqui, viu, pessoal? A gente não sente porque a gente já nasceu aqui. Então, a gente nasceu no planeta Terra e ela já estava a todo momento girando nessa velocidade. Por isso que a gente não sente. É igual quando você está andando de bicicleta e joga alguma coisa para cima. O que é que vai acontecer quando você está muito rápido andando de bicicleta e joga uma pedra para cima? A pedra, ela vai parar no ar e cair lá atrás e você vai passar? Não, a pedra, ela vai lhe acompanhar aqui, ó, até cair no mesmo rente a você, certo? Então, se você está parado e joga uma pedra, o que é que acontece? A pedra, ela vai cair aqui, não vai? Olha só, vou jogar esse pincel. Ele não caiu de volta na minha mão? Quando eu estou andando, o que é que acontece com esse pincel? Olha só. Ele não acompanha o meu movimento e cai de volta na minha mão? Veja só. De novo, ó. Não caiu de volta na minha mão, mesmo andando? Se eu correr, será que ele fica para trás? Se eu correr aqui, ó. Tá vendo que ele cai na minha mão? Pessoal, é por isso que a gente não sente. Quando a gente nasceu, a gente já estava nessa velocidade, é igual o pincel. Quando eu joguei o pincel já estava na velocidade, eu correndo. E ele vai me acompanhando até cair de volta. É por isso que quando eu pulo, eu não fico para trás. A Terra pode estar se movimentando, mas eu vou acompanhando esse movimento. Conseguem compreender isso? Sim. Posso passar? Sim. Então, olha só. A Terra, recapitulando, ela tem um eixo de inclinação, que tem uma inclinação, certo? E esse eixo, ele define o quê? Ele define a rotação da Terra. Então, a Terra, ela gira em torno desse eixo. Igual aqui no globo, certo? Esse movimento de rotação, para copiar, depois eu defino aqui para vocês copiarem, tá? Esse movimento de rotação, olha só, pessoal, eu vou pegar a partir desse ponto, olha para cá, no globo, ó. A partir desse país, rosa. Esse movimento, que eu saio daqui, desse ponto, dou a volta todinha no planeta Terra e chego até esse ponto novamente, ele dura 24 horas e alguns quebrados. Então, esse movimento que eu parto daqui, dou a volta no globo completo e volto para esse ponto novamente, ele dura 24 horas e alguns quebrados. É por isso, pessoal, que a gente tem os dias e as noites, certo? Então, olha só, vocês estão vendo que esse lado do globo, ele está iluminado, e esse lado meio aqui, ele tem uma sombra, certo? É como se essas luzes da sala fossem o sol, certo, pessoal? Como fosse o sol. Então, o lado que o sol ilumina é dia, e o lado que o sol não ilumina é noite. Certo? Então, professor, então, por que é que o dia ele não dura para sempre, já que o Sol está sempre iluminando? Porque a Terra, ela está sempre girando. E esse tempo de giro do planeta Terra dura quanto tempo? E alguns quebrados, né? É exatamente o tempo de um dia. Então, por isso que todo dia a gente vê o Sol. Por isso que todo dia a gente vê a Lua. Porque a gente está sempre dando uma volta. Olha, a colega fez uma pergunta interessante. E
se a Terra parar de girar? Pessoal, a gente está girando a 1.600 km por hora. Certo? Pensa no seu pai andando no carro a 100 km por hora e ele dá uma freada brusca. O que é que acontece com o seu corpo? Ele vai para frente. Agora imagine você a 1.600 km por hora e a Terra para de uma vez. Vai destroçar tudo no mundo. A gente não vai mais desistir, né? A gente não batida de carro a 1.600 km por hora. O movimento de rotação está relacionado aos dias e às noites. Ele demora mais ou menos 24 horas, tá certo? Não comece a passar material agora, viu? Não está acabando ainda a aula. Certo? O movimento de rotação é o eixo, é o giro do planeta em torno do seu próprio eixo. Esse eixo ele é inclinado. E esse movimento, pessoal, ele acontece de oeste para leste. Tá? Ele acontece assim, ó. Certo? Tudo bem? Agora, o movimento de translação. A gente viu de rotação. Vamos ver o de translação. Parece, né? Um pouco de nomes, um pouco. Mas são movimentos totalmente diferentes. O movimento de translação, pessoal, ele tem muito a ver com o ano. Não são os dias, é o ano. Por quê? Ele, pessoal, é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tá? A Terra ela gira em torno do Sol. Enquanto ela gira em torno do seu próprio eixo, ela vai também girando em torno do Sol. Imagina que eu sou o Sol. A Terra ela gira assim, ó. Tá certo? E acontece uma coisa. Por conta desse eixo ser inclinado e desse movimento de translação, que é ao redor do Sol, acontecem as estações do ano. Certo, pessoal? Acontecem as estações do ano. Por conta do eixo inclinado e por conta do movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Por que, professor? Porque tem regiões, durante esse movimento de translação, que vão ficar mais perto do Sol e mais iluminado durante o dia. Se está mais perto do Sol e mais iluminado durante o dia, a gente chama de verão. Enquanto do outro lado do mundo, a gente vai ter lugares, o dia vai ser mais curto, tá? E as noites mais longas. Então, isso está relacionado com a estação do ano que se chama inverno, porque fica mais frio, tá? Então, enquanto um lado é verão, o outro lado é inverno. Tá certo? Olha só. Tá. Antes, deixa eu tirar isso da frente. Olha só, pessoal. O movimento de translação, até para ela sair daqui, dar esse giro em torno do Sol e voltar para aqui de novo, ele dura 365 dias. Quantos dias tem o ano mesmo? 365. Então, esse movimento, ele dura 365 dias e 6 horas. Certo? Então, não são 365 dias exatos. Tem 6 horas a mais. E é por isso que de 4 em 4 anos a gente tem o ano bissexto. O ano bissexto, pessoal, ele recebe esse nome, olha só por quê, ó. Porque ele vai ter 366 dias. Tem um ano que em fevereiro a gente termina no dia 29. Em fevereiro a gente termina no dia 29, tá? Aumenta um dia. Por quê? Por conta dessas 6 horas a mais. Olha só, no primeiro ano a gente tem 6 horas a mais. No segundo ano a gente tem mais 6 horas. No terceiro, mais 6 horas. E no quarto, mais 6 horas, que dá 24 horas, um dia. Então, por isso que o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. A gente vai somando essas 6 horas e tem que equalizar isso em um ano, que é o ano bissexto. 6, 2, 6, bissexto. Tá? Então, tem um ano que a gente tem um dia a mais. Foi.